Olá, queridos amigos e seguidores que acompanham os nossos vídeos aqui no nosso canal do YouTube Casa da Boa Sorte. Sou Babá Elessiri, Avodele, Shomi, Opek, Zarcel. E tô aqui hoje para bater um papo bem bacana com vocês que acompanham os nossos vídeos. Como a grande maioria de vocês sabem, eu fui iniciado na religião tradicional Yorubá aos 10 anos de idade por sacerdotes de Abéokuta aqui no Brasil. E durante toda a minha trajetória espiritual eu sempre me permiti conviver com os sacerdotes yorubás, até que no ano passado, 2018, eu tive a oportunidade de ir até a terra Yorubá, Nigéria, para poder realizar alguns rituais, conhecer alguns sacerdotes, interagir com algumas pessoas, enfim. E foi uma experiência muito legal. E desde que eu cheguei de viagem, muitos me enviam várias questões. Babá, quais são as principais diferenças da cultura e da religião Yorubá, da forma como ela é feita na Nigéria, para a forma como ela é feita no Brasil? E aí nesse vídeo eu vou tentar explicar de uma forma que fique bem claro, né, para você que está aí me assistindo. Bom, o que acontece? Lá na Nigéria, eles possuem várias facilidades que nós aqui no Brasil não temos. Primeiro, a religião está totalmente relacionada à questão cultural deles. Aqui no Brasil, o que pra gente é só uma religião, para eles é cultura, e é cultura ancestral. E isso tem um valor imensurável dentro da terra Yorubá, dentro da visão que os Yorubás possuem. Além disso, eles têm uma facilidade que nós aqui também não temos. Lá, eles possuem diversos sacerdotes especializados e especialistas nos orixás, em alguns cultos, em rituais, em cerimônias. Então você tem um sacerdote específico para realizar o que nós chamamos de Nsiku, ou Adieje, que aqui no Brasil é chamado de Axexê, que é o ritual fúnebre. Você tem lá sacerdotes específicos que se especializaram na realização das cerimônias de nascimento, Sentaye, Isomororukó, Ikomodiade, Ibeyawo, que é o casamento. Você tem sacerdotes específicos dentro do culto de alguns orixás. Você tem Babalawo, que se especializa muito mais no conhecimento das folhas e das medicinas, outros que se especializam muito mais no conhecimento oracular e na realização do ebó, outro que se especializa no processo de iniciação. Enfim, isso é possível lá pela quantidade de sacerdotes que são formados dentro do sistema tradicional, ou seja, desde que são muito crianças até se tornarem adultos, tendo domínio da cultura e do idioma. E isso facilita muito lá para eles. Além da questão dos elementos. Todos os elementos que eles utilizam fazem parte do cotidiano deles, do dia a dia deles. Eles não precisam se deslocar quilômetros e quilômetros ou encomendar coisas que vão chegar daqui a uma semana, 2 meses, enfim. Eles têm tudo lá de muito fácil acesso. E aí, dessa forma, a prática ritualística fica muito simples e fácil para eles. Aqui no Brasil, nós enfrentamos diversas adversidades. Primeiro, a quantidade de sacerdotes que foram formados dentro do sistema tradicional é praticamente baixíssima, né? São poucos os que realmente tiveram a possibilidade de aprender Ifá e Orixá desde muito novo. Consequentemente, são poucos os que têm uma relação com outros sacerdotes no qual é possível se dividir as tarefas. Por isso, aqui, a responsabilidade sacerdotal fica muito em cima de um indivíduo e algumas poucas pessoas da sua confiança ou sacerdotes que nós trazemos anualmente. Inclusive, o meu templo no Brasil, uma vez por ano, traz o meu sacerdote, o Babá Ifani, para que ele possa promover o intercâmbio aqui no nosso templo. Esse intercâmbio é baseado em quê? Ele chega, nós agendamos as consultas, as pessoas podem vir consultar com ele, tanto eu quanto a minha esposa participamos desse processo, por isso é importante as pessoas terem ciência disso, inclusive quem faz as traduções sou eu. A pessoa tendo a possibilidade, ela vai agendar para fazer o ebó, e também nós temos as atividades mensais aqui no templo, que são os festivais, que aí já é restrito para os membros filiados, e eu tenho um vídeo aqui no canal, se eu não me engano, com o título Como Funciona a Religião Tradicional Yorubá, e eu falo lá como funciona esse processo dentro do meu templo, e também para realizar o que nós chamamos de Idiosim Odioba Metá, que é o culto semanal de sábado.
E aí nisso a gente dá a possibilidade dos membros filiados terem uma vivência e uma convivência com o sacerdote nativo. E todos aqueles que quiserem e puderem podem agendar para se consultar com o Babá Ifani, que chega agora inclusive em agosto de 2019 pelo 3º ano consecutivo ao nosso templo para nos ajudar nesse trabalho. Dito isso, outros templos também desenvolvem trabalhos parecidos, mas sem essa interatividade de forma constante, tal como ocorre na Nigéria. E uma outra questão importante de ser abordada é a facilidade que lá eles possuem de conseguir os elementos e que aqui nós não conseguimos. Você precisa de um obi aqui no Brasil, você tem que ir na loja, pagar de 3 a 5 reais para poder conseguir um obi, sendo que lá na Nigéria eles têm o pé e o obi cai da árvore, eles vão lá e pegam e usam no ritual. Né? Eu dei o obi como exemplo, mas eu posso dar aqui vários outros exemplos, né? Enfim, então isso, gente, é uma coisa que realmente me chamou muito a atenção, de como para praticar o culto de orixá lá é muito mais simples. E aqui no Brasil a gente tem um problema que, graças ao Olodumare, devagar, nós todos juntos estamos conseguindo resolver, mas ainda não está resolvido, que é a questão da forte intolerância religiosa em relação às nossas práticas. Por mais que lá na Nigéria exista muitos cristãos e muçulmanos, lá tanto os cristãos como os muçulmanos respeitam as práticas iorubá. São poucos os casos de intolerância lá. Existe o desinteresse desses pela cultura, mas eles respeitam. Já aqui no Brasil, como existe infelizmente, uma pouca divulgação das nossas práticas de uma forma saudável, de uma forma inteligente, muitos acabam tendo uma visão muito negativa do culto de orixá e isso favorece a intolerância e, consequentemente, faz com que as pessoas queiram nos agredir. Isso cria vários obstáculos, enfim. Por um exemplo, lá na Nigéria, um babalawo, quando ele sai na rua, ele sai com seu iroqueifá na mão, que é esse instrumento. Né? Esse instrumento é um sino sagrado que nós usamos para evocar Orunmilá e para espantar as negatividades. Lá é da cultura, o babalawo é obrigado a sair com o iroqueifá. Em alguns casos, ele é obrigado a sair com o iruqueré, que é esse instrumento também sagrado com a finalidade de abençoar as pessoas. Enfim, isso lá na Nigéria é comum, é cultural. As pessoas podem sair trajadas com as roupas típicas, usando idê, que é a pulseira de orixá, ileké, que é o colar. Aqui no Brasil, nós usamos o idê, a pulseira, e até devemos e podemos usar o ileké, que é o colar. Mas se você sair na rua, todo paramentado, com um iroqueré e um iroquê, certamente você corre um grande risco de ser vítima de intolerância religiosa, infelizmente. E isso é uma coisa que nos entristece e que nós devemos trabalhar muito para que um dia seja possível praticarmos aqui no nosso dia a dia todos os costumes que são realizados em terra iorubá. Como lá está inserido na questão cultural, é comum, as pessoas não estranham. Aqui no Brasil as pessoas vão estranhar. Então isso tudo são observações que eu fiz e que eu cheguei à seguinte conclusão: o quanto nós ainda estamos longe dessa realidade e o quanto é preciso ser feito e trabalhado para que nós possamos nos aproximar da mesma cada vez mais. Mas é um trabalho gradativo. Existe uma cantiga iorubá que eu gosto muito que diz assim: é só Nigbin Fagungyo, é só Nigbin Fagungyo, Igbin Kolawaô, Igbin Kolese, é só Nigbin Fagungyo, que significa, devagar, o caracol gigante sobe na árvore. O caracol gigante não tem mão, o caracol gigante ele não tem pé. Devagar ele chega no topo da árvore. O que isso quer dizer? Nós não podemos ter pressa, mas nós devemos, tal como o Igbin, ser persistentes para que nós possamos atingir os nossos objetivos. E eu acredito que é isso que nós, devotos de orixá, devemos lutar e trabalhar, para que as nossas práticas sejam respeitadas,
para que nós tenhamos mais espaços na mídia, por exemplo, não apenas para aparecer fazendo consulta oracular e previsões, como infelizmente acontece, mas para falar da importância cultural e filosófica do culto de orixá dentro da nossa sociedade, o quanto isso pode contribuir para que as pessoas possam ter uma vida mais equilibrada. E isso, infelizmente, é um espaço que nós ainda não temos, mas que precisamos lutar para conseguir. Então, isso tudo é importante. Esse trabalho depende de todos nós. Por isso, fica uma dica. Ao invés de perdermos tempo com debates em grupos de Facebook, falando mal de outros sacerdotes que muitas vezes nós nem conhecemos, fazendo julgamentos, criticando, condenando, vamos investir o nosso tempo tentando fazer um trabalho de divulgação da cultura e da tradição, de modo que isso possa ajudar a diminuir a intolerância que nós sofremos. E assim, com o tempo, os nossos filhos, netos e bisnetos poderão praticar uma tradição muito mais completa e muito mais próxima do que ocorre na terra iorubá. É o que eu acredito e é o que eu desejo. Então, nesse vídeo eu tentei compartilhar com vocês a leitura que eu fiz do que ocorre na Nigéria e as principais diferenças para a realidade aqui no Brasil. Espero que vocês tenham gostado. Se você deseja conhecer o nosso trabalho pessoalmente, pode mandar mensagem no WhatsApp do pessoal que cuida da agenda do templo. O número é 11 9 50 73 9466. 11 9 50 73 9466. Nesse WhatsApp, o pessoal vai passar para vocês tudo aquilo que é possível, para que a gente possa tornar possível de novo esse encontro, tá bom? É isso, queridos. Se vocês gostaram do vídeo, podem curtir, podem comentar, podem enviar o link via WhatsApp, via Facebook. Nos ajudem a levar essa informação para todos aqueles que podem absorver ela de uma forma positiva e contribuir com isso. E se você puder, se inscreva no nosso canal. Dessa forma você toda vez vai ter acesso aos vídeos que são colocados todo domingo e toda quarta-feira aqui no ar. Tá bom? É isso, pessoal. Obrigado pelos olhos e ouvidos atentos. Nos vemos em breve. Um grande abraço, Iriô. Tchau, tchau.